Olá, está começando mais um Esporte da Gente, e a edição de hoje não vai falar exatamente de um esporte, mas sim de um grande personagem, bicampeão olímpico pela Seleção Brasileira de Futebol, 2 vezes campeão do mundo e 2 vezes campeão da Copa América. Aí vocês vão falar, mas esse Fernando deve estar ficando louco, o Brasil nunca foi campeão olímpico de futebol. Pois é, vocês estão certos, mas eu não tô louco. Nosso personagem de hoje é o Misael de Oliveira, bicampeão olímpico de futebol de 5 para cegos nas Paralimpíadas de Atenas e Pequim. Mostra um pouquinho o Misael aí, mostra. Esse é um momento muito especial, porque a história, quando vem à tona, nos remete a uma série de lembranças importantes da nossa vida. Então, realmente, é um momento bastante importante. Quero agradecer e cumprimentar a Paola pelo belo trabalho que fez. Como ela disse, né, realmente até nós nos surpreendemos muitas vezes com histórias que já nos fugiram da memória. Queria dizer que o local, aqui o Museu do Futebol, a quem eu também agradeço, aí na pessoa da Daniela, a escolha realmente foi muito feliz por parte da Miriam, por parte da Cálice, porque o futebol e a minha vida, eles têm muita relação. Meu sonho de criança, antes de perder a visão, era de ser um jogador de futebol. Eu queria jogar no São Paulo Futebol Clube. Me lembro, o último gol que eu tenho na memória, inclusive, foi um gol em 25 de fevereiro de 1987, quando o Careca, faltando menos de 1 minuto para acabar a prorrogação, acertou um chute de sem pulo do bico esquerdo da grande área no ângulo do Sérgio Nery, empatando 3-3, São Paulo campeão brasileiro. E ali, quando eu me vi cego, eu imaginei que o sonho se tornar impossível. No dia 12 de maio, o Misael foi homenageado no Museu do Futebol, que fica ali no Pacaembu, e a jornalista e escritora Paola Gentili estava lançando o livro Misael, que conta a história da infância do jogador e conta um pouco para nós como surgiu esse trabalho e outros trabalhos com atletas que ela já fez. Mostra aí. Eu comprava muito livros da própria editora Cálice que falavam sobre a infância de crianças famosas, mas eram crianças falava da história de compositores eruditos, de pintores, e eles sempre gostaram muito porque você via a pessoa famosa por um outro ângulo. Quando eles cresceram, eles começaram já sabiam de cor os livros que a gente já tinha em casa e gostam muito de esporte. Tenho 2 meninos que gostam muito de esporte e perguntaram assim: poxa, mãe, e a infância dos esportistas brasileiros? Né? A infância do Pelé, a infância do Ronaldinho, a infância dessas pessoas que a gente vê jogando, que a gente gosta. E eu fiz uma pesquisa na internet e vi que tinha pouquíssima coisa sobre isso. E apresentei o projeto para a editora, que é o projeto da coleção Pequenos Craques, que foi lançado há 4 anos. E a Miriam achou que tinha a cara da editora, a Cálice achou que tinha tudo a ver com a linha editorial delas, e a gente começou a lançar. Nós lançamos 5 livros, a princípio para já dar uma cara de coleção, que são Leônidas da Silva, a Magic Paula, Rivelino, o João do Pulo e o Garrincha. Então, aí depois, agora a gente está completando a coleção e, obviamente, a gente não poderia deixar de falar dos para-atletas brasileiros, que têm uma performance tão boa quanto os não para-atletas. Desde o lançamento da coleção, quando a gente resolveu não falar só de jogadores de futebol e abrir para todos as modalidades que o Brasil se destaca, já tinha a ideia de falar com para-atletas, porque acompanho as Paralimpíadas, como eu trabalho com educação há muito tempo, o tema da inclusão e o atendimento às pessoas com necessidades especiais de aprendizagem, para mim é um tema bastante sensível, que eu gosto muito, então já tinha a ideia de falar com os para-atletas também. E aí o Misael ganhou 2 medalhas de ouro no esporte que o Brasil, no futebol, não vou nem falar futebol de 5, mas no futebol o Brasil não tem medalha de ouro em Olimpíada, então eu achei que ele foi um destaque de 2 Paralimpíadas pelo número de gols que fez, e achei que era um bom personagem para a gente inaugurar a linha dos para-atletas na coleção Pequenos Craques. O Misael ficou cego aos 9 anos, vítima de catarata, mas isso não fez ele desistir do sonho dele, ser jogador de futebol. Ele contou um pouquinho pra gente como foi que o futebol chegou pra ele e as dificuldades que os esportes paralímpicos têm no Brasil. Mostra aí. O futebol sempre foi uma grande paixão para mim, eu sempre gostei muito de futebol. Meu sonho antes de perder a visão era de ser um jogador de futebol.
E aí depois que eu perdi a visão, fiquei bastante triste. E quando eu percebi que era possível jogar, mesmo sendo cego, aquilo foi para mim muito importante, né? Foi algo que me fez resgatar a autoestima. E aí, é óbvio que tudo tem suas dificuldades, mas a vontade de jogar certamente superou as dificuldades e as limitações. Nós ainda temos muito a trilhar aí para chegar num ponto ideal. Agora, eu acho que gradativamente está evoluindo. Hoje nós temos já grandes empresas que acreditam no movimento paralímpico. É claro que ainda a maioria dos clubes, infelizmente, não tem o aporte necessário para desenvolver da maneira como deveria as modalidades paralímpicas. Agora, eu entendo que é um caminho sem volta. Eu acredito que nós vamos conseguir o grande objetivo, que é aí consolidar o esporte paralímpico no Brasil. Para o Misael, o futebol não é apenas uma brincadeira. Ele tem uma relação com o futebol que vai muito além do esporte. Tem a ver com a vida, com a cidadania, mas ele sabe explicar bem melhor, não é, Misa? Fala aí então pra gente. Muito importante e muito oportuno o Museu do Futebol. Porque o futebol, ele não é apenas... O futebol não é um esporte, né, professor com deficiência, como foi no meu caso. Não é apenas um jogo em que se ganha e se perde uma medalha, um troféu, mas é um jogo que nos permite ganhar cidadania. E aqui eu vou doar essas 2 medalhas para o Museu do Futebol. Prestigiando o Misael também estava um companheiro seu de seleção brasileira, o Ivan Freitas. E o Ivan explicou um pouquinho melhor pra gente como funciona o futebol de 5, né? Porque eu nunca joguei, você já jogou? Vamos ver então, né? Sabe como faz? Então aprende aí. Conta pra gente, Ivan. Falando um pouco da história, o futebol começou como futebol convencional, jogado com as mesmas dimensões do futsal normal, né? Do futsal tradicional, com lateral e tudo mais. Mas para ele se tornar um esporte paraolímpico, ele precisou ser unificado em termos de mundo. E aí adotou-se um esporte que era muito jogado na Europa, que denominou-se futebol de 5, onde tem uma banda lateral em volta da quadra, que é um tablado de 1,20 m de altura, 1,30 m, e onde a bola só sai para a lateral se ela passar por cima desse tablado. As regras são basicamente as mesmas do futsal, com algumas adaptações simples. Por exemplo, o atleta, toda vez que ele vai dar o combate, que ele vai de encontro à bola, ele tem que dizer a palavra voe, que significa voo, né? E atrás do gol adversário existe um chamador da equipe atacante, que ele orienta o ataque da equipe. O goleiro não pode defender fora da área dele, a área dele é uma área menor, é uma área de 2 metros só, não é aquela área de 6 metros à frente do gol, é uma área de 2 metros. E qualquer ação do goleiro fora dessa área é um pênalti, porque o goleiro enxerga, é o único que enxerga dentro do jogo, né? São 4 atletas de linha cegos, além de tudo vendados, e o goleiro é o único que enxerga. Então por isso que é essa limitação de ação dele numa área menor e que não pode ser fora dela. O jogo funciona 2 tempos de 25 normal, dentro com faltas e tudo mais, dentro do padrão de normalidade. É muito falado porque eu vou tocar uma bola, eu chamo, o atleta, colega pede, vem, vira, toca. Então são palavras muito utilizadas no dia a dia, né? A gente procura nos treinamentos aprimorar as jogadas no sentido de saber onde está o colega, acostumar-se como ele se posiciona, como ele joga. Uma vantagem que a gente tinha, eu e o Misael, era justamente isso. Eu era o ala esquerdo e ele era o pivô. Então, geralmente quando eu pegava a bola, eu já sabia mais ou menos aonde o Misael estava para eu jogar essa bola, para ele fazer o gol. Era mais ou menos isso, né? Então, eu sabia que o passo para o Misael tinha que ser sempre para frente e na diagonal, que ele ia entrar de primeira, chutando, fazendo gol. Então o futebol dentro da quadra, o drible, a finta, a reclamação,
as malandragens, são tudo a mesma coisa. Com um diferencial de que a gente está conversando, a bola tem o guizo, o som, que a gente se orienta pelo guizo, né? E no mais, no constante, todas as malandragens, todas as ações de futebol, todas as faltas e atitudes são as mesmas do futsal convencional, né? Com as diferenças das adaptações às regras, que foram as que eu falei anteriormente. E o Ivan, que estava lá no Pacaembu também, no Museu do Futebol, assim como o Misael, também teve contato com o futebol para cegos logo cedo. E conta um pouquinho pra gente como o esporte chegou na vida dele. Vamos ver? O futebol já faz parte da cultura brasileira. Eu acho que a gente já, como eu digo, desde criança eu já jogava, já chutava a barriga da minha mãe, né? E assim como o Misael, eu entrei no Instituto de Cegos Padre Chico com 8 anos de idade e lá vi algumas pessoas jogando, percebi algumas pessoas jogando, que eu era cego já não enxergava nada e comecei a pedir para brincar, pedir para participar e a rapaziada, a molecada começou a deixar eu jogar, eu mostrei um pouco de habilidade brincando com eles, a partir dali mesmo que eu quisesse, eles não deixavam eu não jogar. Então dava horário de recreio, que a gente falava de atividade livre. Vamos jogar bola. Aí os moleques já vinham, ô Ivan, vamos jogar. Ah, não quero não, vai jogar sim, você tem que jogar, você joga. Então eu no começo fui pedindo, depois com o tempo já era chamado, vamos jogar. E a partir dali comecei a jogar direto. Em 87, quando saí do colégio, vim fazer parte de uma associação para a prática de esporte, que cego, diferentemente de qualquer um membro da sociedade, não dá para jogar na rua com qualquer pessoa. Então, foi quando surgiram as associações, o movimento associativo no Brasil, de pessoas com deficiência, e eu entrei em associação, comecei a praticar o esporte o futebol enquanto prática esportiva e comecei a competir a partir dali por associação mesmo. O esporte da gente de hoje vai chegando ao fim. E para finalizar, nós selecionamos algumas imagens da Seleção Brasileira de Futebol de 5 e uma homenagem aos nossos para-atletas. Um abraço e até semana que vem.